Ô Michel, meu amigo, como é que tá? Boa noite, boa noite. Margarete deve ser, né? Margarete. Edi, quem é você, Edi? Assessora para assuntos de rede social? Acho que é isso, né? Boa noite, Edi. Sidoca. Conheço. Ah, Galeria do Bate. Tudo bom, Michel, que bom. Também. É bom estarmos sempre reunidos, né? A pandemia não permite o abraço, mas não tirou o nosso contato. Isso que vale, né? Neide, boa noite, Neide. Guardar só mais um pouquinho. Perfeito, Edi. Obrigado. César, boa noite, César. Um abraço. Lindalva, tudo bom, Lindalva? Bom, acho que já dá para começar, né? Então, um abraço a todos que estão aí e os outros chegarão. E vamos então, todo o trabalho a gente começa fazendo uma prece, e essa prece endereçada a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior, a espiritualidade que nos acompanha, aos nossos mentores aí na fraterna e os nossos mentores individuais também. Então vamos fechando os nossos olhos e pedindo a Jesus, nosso Mestre Maior, que nos acompanhe nesses instantes. Estamos todos reunidos e reunidos em seu nome para um aprendizado. E agradecemos a oportunidade que temos, porque estamos numa doutrina abençoada, uma doutrina esclarecedora. Quanto aprendemos com o estudo da doutrina. E essa doutrina nos pede seriedade. Essa doutrina nos pede empenho, para que possamos de fato entender. Muitos dizem que entraram na doutrina, mas não permitiram que a doutrina entrasse no coração deles. E aí passamos por ela sem colhermos os frutos que poderíamos colher. O Mestre, há 2000 anos atrás, nos disse que mandaria um Consolador. Esse Consolador que viria para ensinar aquilo que ele não pôde nos ensinar há 2000 anos atrás. Nós não tínhamos condição de entender. E também esse Consolador viria no tempo certo, para corrigir aquilo que seria distorcido, como de fato foi, ao longo do tempo.
Então estamos numa doutrina abençoada, que esclarece isso tudo, que abre uma possibilidade de um entendimento como nunca a humanidade teve no passado. E estamos nela, nessa doutrina que consola, nessa doutrina que pacifica o nosso coração. E ela nos pede tão somente dedicação, empenho. E aí colheremos os frutos que ela certamente nos traz. Agradecemos então a Jesus por esse Consolador que Ele prometeu e cumpriu, e está aí, diante de nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Muita gente aí entrou depois, Luiz, Branca, o Alexandre, Alê, tudo bom? Então, antes de começarmos a falar, hoje falaremos sobre as curas de Jesus, há 2000 anos atrás. Só que antes, nós temos aqui um recadinho que a Edi pediu que transmitíssemos, que no dia 13 de setembro, agora o próximo domingo, o nosso Evangelho Dominical voltará a ser realizado às 9 horas da manhã. Horário antigo, 9 horas da manhã. Só que com uma diferença. Ele vai ser na modalidade presencial e também através do Instagram. Por que isso? Porque na modalidade presencial está limitado em razão de obedecer às normas, de segurança das autoridades. No presencial, estar lá dentro da fraterna está limitado a 18 pessoas. 18. É para seguir os protocolos sanitários, E como que se faz para poder estar lá? Porque é tão bom, estarmos na nossa casa tão querida, estarmos lá dentro, sentirmos aquelas vibrações de amor, aquele lugar tão especial, que é o nosso céu aqui na Terra, Nosso céuzinho. Então, quem quiser participar presencialmente, já a partir desse próximo domingo, dia 13 de setembro, no horário antigo, 9 horas da manhã, precisa confirmar. Olha, eu quero ir, mas confirmar por onde? Anota aí, o WhatsApp da Edi. O telefone é 99404-2470. Então, quem quiser, quem puder ir, estar lá fisicamente na fraterna, no domingo, no nosso próximo, a partir do nosso próximo evangelho, que é do dia 13, até sexta-feira, dia 11, é fazer o contato através do WhatsApp com a Edi, que ela vai relacionar todo mundo que estará lá. É a forma da gente obedecer às normas sanitárias. Só que, presencialmente, terá no máximo 18 pessoas. Mas continuará a transmissão através do Instagram, tá? Então vamos colocar na agenda aí, 9 horas da manhã, a partir já desse próximo domingo. Combinado? Depois, no final, eu repito o telefone da Edi, dá tempo de pegar aí um papel, uma caneta e a gente repete, tá bom? Então, vamos falar das curas de Jesus, há 2000 anos atrás. Vamos lá. As curas de Jesus, é necessário que a gente entenda, compreenda o que se passou. Por quê? Porque nas curas que o mestre fazia, há 2000 anos atrás, sempre estava embutida alguma mensagem, várias mensagens até, todas elas. Assim como nas parábolas. Recordam-se das parábolas, aqueles textos tão simples, aparentemente tão infantis, trazem mensagens extraordinárias. Só precisamos nos preparar para vasculhar e entender tudo aquilo que está embutido numa parábola. E precisamos, portanto, também nos preparar através do estudo, da dedicação, da seriedade, para entendermos o que é que está embutido em todas as curas feitas por Jesus há 2000 anos atrás. Vamos lembrar
que as curas que ele fazia tocavam as pessoas, tocavam a todos, até aqueles mais céticos, aqueles que nada acreditavam. Era o poder do bem operando no meio daquela humanidade ainda tão embrutecida. E nós sabemos, a dor física incomoda. Como incomoda. Qualquer dor que nós tenhamos, nossa, queremos sair dela rapidamente. Queremos sair desse incômodo, porque a dor incomoda demais. E como a dor incomoda, o homem, obviamente, desde o início da sua caminhada, busca sempre a cura do corpo. Porque essa dor é visível, é sentida, está ali, bem presente. Então Jesus, há 2000 anos atrás, ele partia daquilo que os homens viam, daquilo que os homens sentiam, que era a doença, a dor. Então ele partia disso, porque todos, em algum momento, estão sofrendo, né? Alguma dor. Para depois, Jesus, chegar àquilo que eles sequer imaginavam, que era a cura da alma. Então buscava-se a cura do corpo, mas Jesus já prevendo na frente que os homens buscassem também a cura da alma. Ou seja, fazer com que a humanidade, no momento certo, quando amadurecesse, começasse a pensar nessas dores morais, as paixões, as violências, a questão do orgulho. Então, com esse objetivo da cura das dores morais, que obviamente compromete também o corpo físico, ele nos deixou maravilhosos ensinamentos, como por exemplo a parábola que nós falamos agora há pouco. O sermão das bem-aventuranças, por exemplo, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os humildes, os puros de coração, aqueles que têm sede de justiça. Jesus nos orientava a perdoar os inimigos. Olha quanta coisa ele deixava. Então, ele curava o corpo, que todo mundo via, mas estava deixando a semente para que o homem também começasse a se interessar pela cura da alma. E curar a alma também repercute no corpo físico. Então, Jesus nos deixava um remédio para a cura da alma. Esse remédio para a cura da alma e do corpo, nós vamos ver aqui que ele diz em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Ele diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso Jesus nos deixou, para a gente pensar bem. Nosso sofrimento, a nossa dor, o jugo de Jesus, o fardo dele, é suave, é leve. Então precisamos ir ao encontro disso, absorver isso tudo. E por que era suave, era leve? Porque era um remédio que não era amargo e não é amargo. Porque o jugo que Jesus nos ensina a seguir e o fardo leve também, é o cumprimento das leis divinas. E cumprir leis de amor nunca será um fardo pesado. Cumprir as leis de amor é um fardo leve, porque a gente aprende a amar. E amando, vamos curando a nós mesmos. Então, essas leis deixadas por Deus e que estão vigindo em todo o universo, em todos os cantos, essas leis bem cumpridas nos trazem uma paz interior, nos traz um equilíbrio, e é o reino dos céus. Aquele reino dos céus que se imaginava um local fechado, trancado, restrito àqueles abençoados que teriam cumprido tudo de forma correta, ou seja, ninguém. Então aquele céu que estava reservado a essas pessoas, não existe, não pode existir. Então, o cumprimento da lei, estar seguindo todas as leis divinas, a lei de amor, caridade, fraternidade, tudo,
fará com que dentro de nós se instale um céu, uma paz interior. É o reino dos céus que Jesus tanto falou ao longo da sua caminhada. E quem está seguindo essas leis, que instala dentro de si esse reino dos céus, olha só o que Jesus disse e que está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Ele diz assim, Jesus: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e também a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão dadas por acréscimo. Ou seja, busque a paz, busque o equilíbrio, estar bem consigo mesmo, e o restante virá por acréscimo, inclusive a saúde. A saúde, mas a saúde física, o corpo doído, com doenças lá, complicado, nem sempre. Entretanto, a cura da alma, essa sim, se eu busco o reino dos céus, já está em mim essa cura. E a cura do corpo acontecerá se possível for. Porque nem sempre a cura do corpo representa realmente a solução. Queremos a cura. Entretanto, às vezes tudo que precisamos é permanecer naquela dor. Porque é ali que às vezes está o nosso ensinamento que nos falta ainda nessa caminhada. Voltando 2000 anos atrás, os judeus traziam entendimentos sedimentados ao longo dos séculos. O entendimento do judeu, na época de Jesus, era um entendimento duro. As leis eram duras. As leis de Moisés eram duras. E aí Jesus vem e afronta essas leis. Combate aquilo que não era para permanecer. Vamos lembrar episódios como a mulher adúltera. Ele foi combatendo tudo, né? A morte, a maldade, uma punição, tudo aquilo, uma punição exagerada, através da própria pessoa, a mão fazendo a justiça. Não, de forma nenhuma. Então Jesus vem para nos ensinar a combatermos, cada um de nós, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a presunção, a descrença, tudo isso. E era uma afronta aos poderosos da época. Os poderosos da época, os sacerdotes, eles não gostavam de Jesus, porque Jesus trazia um entendimento novo, humano, divino, porque ele trazia o ensinamento do Pai. Por exemplo, Jesus afrontava curando nos sábados. E a lei de Moisés dizia: não pode não, no sábado não. Sábado está reservado, é o dia do Pai, é dia de Deus, não do Pai, né? Porque eles não entendiam como Pai. Então, é o dia de fazer nada, de ficar adorando a Deus. E não aceitavam qualquer tipo de trabalho, mesmo que fosse para o bem. E aí, nós vamos contar uma historinha, a gente vai dar um pouquinho de risada, talvez, né? Mas é um fato verídico. Uma netinha minha, acredito que muita gente aí na fraterna, né, conheça, a Aline, a filha da Priscila, é a Aline e o Tiago, os dois irmãos gêmeos. Quando eles tinham por volta de 5 anos, a minha filha, toda noite, antes de dormir, ela reunia os dois, o Tiago e a Aline, e contava uma historinha. E, certa feita, ela contou uma historinha que provavelmente estava no Evangelho para as crianças. E ela narrou uma cura de Jesus acontecida no sábado. E contou tudo o que aconteceu. E sempre, no término dessa leitura que ela fazia todas as noites, os três se reuniam, a Priscila, o Tiago e a Aline, e encenavam, faziam um teatrinho daquilo que foi dito na historinha contada. E quando terminou essa historinha, eles foram fazer a encenação. A Aline disse, tinha 5 anos, eu sou Jesus. Aí o Tiago, eu sou um doente. E a Priscila, também sou um doente. E aí a Aline era Jesus e os outros 2 doentes. Aí a Priscila se dirige a Aline e diz, Jesus, me cura, eu estou doente. E a Aline, Jesus, diz assim, hoje não, hoje é sábado,
volta na segunda-feira. Olha o entendimento, volta na segunda-feira. Aí a Priscila disse, mas eu estou com dor, estou padecendo. Aline, bom, tá bom, então tá bom, vou te curar agora. Mas era o que acontecia lá há 2000 anos. Jesus, eu estou com dor, hoje é sábado, é o dia do sabá. Então, você me cura? Imagine se Jesus dissesse, hoje não, bota na segunda-feira. Imagina, o que é mais importante, o homem, o ser humano ou o sábado? E ele era criticado por isso. Os poderosos da religião nem levavam em conta a cura. Eles estavam muito preocupados com o sábado. Ah, ele curou. Ao invés de ficarem felizes pela cura, eles diziam, não pode, hoje é sábado. Olha que entendimento tão equivocado, né? Então, ele era criticado por isso. Mas ele orientava sempre a modificação das pessoas. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso que ele falou. Então, antes de continuarmos um pouquinho, eu estou vendo aqui as pessoas aparecendo, comentando. Está aí o Luiz, abraço Luiz, Amanda, abraço, Fia Silva, né? Então, eu vou fazer uma pergunta, se quiserem responder, né? Sim ou não, não precisa mais do que isso, eu vou fazer as duas perguntas. Alguém sem a fé que normalmente se conhece, aquela fé de ir a uma igreja, a um templo, todas as semanas, de se ajoelhar, de chorar, não importa, aquela fé. Será que quem não tem essa fé pode ser curado? Sim ou não? Tá? Aí vou fazer uma segunda pergunta até. E um ateu que não acredita em Deus e, portanto, Jesus é nada para ele. Um ateu pode ser curado? Vamos responder sim ou não, tá? Quem quiser se manifestar. Mas vamos continuar um pouquinho. O Espiritismo, ele vem falando, por exemplo, de cura e vem nos mostrar, até porque sempre foi um acontecimento natural, normal. Então, era necessário que a humanidade, ao longo do tempo, despertasse para isso, entendesse realmente que é natural, né? As coisas acontecem porque existe uma natureza e dela não se pode fugir. Só que, quando essas curas não eram compreendidas, o homem acabou levando tudo por conta do sobrenatural, o fantástico. Então, era ignorância, né? O desconhecimento. E é uma visão popular. Até hoje, século XXI, as pessoas estão falando, liga a televisão e vai ver toda hora, falando em milagres, né? Prodígios. E seria, por exemplo, um ato de origem divina que derrogaria as leis da natureza, um acontecimento desse? Será que a lei da natureza, colocada por Deus em todo o universo, seria derrogada, né? Deixa um pouquinho de lado porque eu estou querendo curar aquele fulano. E depois, está curado? Agora volta a lei de novo. Seria terrível. É como, por exemplo, um diretor de trânsito numa cidade colocar num quarteirão uma placa de proibido estacionar. E de repente ele vem e estaciona. Desmoraliza, né? Por quê? Porque ele põe uma lei e ao mesmo tempo ele foge dela. Estou vendo sim. Olha que beleza. Sim, pode. Michel, Emuná Michel, é isso mesmo. Então, não pode ser uma alteração, uma modificação, uma revogação, mesmo que temporária, de uma lei divina. Então, o entendimento que permanece na maioria dos cristãos até hoje, século XXI, é que existe milagre. Mas vem o Consolador prometido, que Jesus prometeu há 2000 anos atrás. Vem aí esse Consolador que muitos, né, não buscam entender, ainda não estudaram, inclusive muitos
veem a nossa doutrina com um olhar meio enviesado, né? Estranho, essa coisa não é de Deus, aquele entendimento. Então, o maravilhoso, aquilo que o homem não entendia, aquilo que ele compreendia como milagre, algo que não tem explicação, que estava entrincheirado nas coisas da matéria, foi expulso da matéria. Foi expulso pela ciência. Que ciência? A doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, né? E vem a doutrina espírita e nos mostra e prova, né, que existe, por exemplo, um elemento espiritual que é uma força fantástica da natureza. O elemento espiritual. Os espíritos atuando em todo o universo. Não é só aqui em torno da Terra. Então, os fenômenos, a partir de então, entram no círculo dos efeitos naturais. Não tem mais o sobrenatural. Então, esse é o entendimento que nós temos em razão disso, da nossa doutrina, de estarmos estudando e compreendendo isso tudo. E vamos entendendo que essas curas todas, de Jesus há 2000 anos, como as que acontecem ainda hoje, estão simplesmente submetidas às leis vigentes em todo o universo. Vem o Espiritismo dizer, portanto, que não existem milagres. E nem a própria doutrina espírita promete realização de milagres, porque não existe. A doutrina espírita vem e revela novas leis para a humanidade, para que a gente possa compreender as coisas. Entender que os fenômenos, portanto, são consequência dessas leis. São essas leis em funcionamento que, bem utilizadas, cumpridas, vão gerar benefícios ao ser humano. E que, mal conduzidas dentro de nós, gerará dor, gerará sofrimento. A doutrina espírita vem e diz que a cura se explica através da manipulação fluídica. Nós somos fluidos, todos nós. O universo todo é fluido. Todo o universo é fluidos e os fluidos não têm em si nenhuma qualidade. O fluido não é bom, não é mau, não tem direção, não tem intensidade, é fraco, é forte. Não, os fluidos são neutros. O que se modifica nos fluidos e que lhe dá uma qualidade boa ou uma qualidade má, que lhe dá uma direção ou uma paralisação, que lhe dá uma intensidade maior ou menor, está aqui dentro, na nossa vontade, no nosso pensamento. E aí eu consigo manipular e esses fluidos começam a ser benéficos, têm uma direção, é como a prece. A prece é uma manipulação fluídica através do nosso pensamento, fazendo com que aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, chegasse no ponto certo. Jesus, a espiritualidade, naquele irmão que está deitado num leito de hospital, e chega. E quanto mais vibração tivermos, quanto mais vontade tivermos, maior força terão esses fluidos, essa manipulação, e ele vai atingir com maior intensidade o local onde nós gostaríamos que ele chegasse. Então a cura, dentro da doutrina espírita, né, entendemos, ela se explica dessa forma. E a doutrina espírita vem e explica a existência dos espíritos, com a sua intervenção no mundo corporal. Então eles estão aí. A espiritualidade nos assiste em todos os instantes, nos apoia. Só que precisamos abrir o coração e fazer as coisas da melhor forma, para que nos associemos a uma espiritualidade melhor. Porque senão caímos naquela espiritualidade que ainda não compreende o bem, aqueles espíritos que vêm para prejudicar. A doutrina vem, por exemplo, e diz da pluralidade de existências, as reencarnações que temos. E isso é fundamental entender, inclusive na explicação das curas, a pluralidade das existências. E em cada existência que passamos, fazemos ora o bem, ora o mal, e existe uma cumplicidade entre a existência anterior ou as existências anteriores com aquilo que se passa hoje. Assim como
a existência atual tem uma participação fantástica, enorme, na existência que teremos após voltarmos à espiritualidade e, queira Deus, retornemos à Terra. Então, há uma cumplicidade nisso tudo. Então, aquilo que assumimos em uma, terá consequências na outra. Benéficas ou não. Depende de como nos comportamos. Então, nesse instante, nós vamos explicar a diferença entre os pacientes que foram agraciados com as curas feitas por Jesus. Cada um tinha um perfil, né? Uma forma de ver a vida, uma forma de se comportar. Então, as curas eram, como dissemos, uma grande oportunidade de conscientização, de aprendizado para o ser humano. E aí vamos lembrar que Jesus era judeu, desde nascimento. Nasceu judeu, viveu, judeu e morreu judeu, né? Não morreu cristão, como algumas pessoas pensam. Então, no meio dos judeus, existe uma palavra que se chama emuná. Emuná, que seria mais ou menos paralelo com a fé que temos aqui para nós. Só que emuná é o exercício ou a prática do bem. É fazer o bem. Não é fazer aquela adoração, não é ficar de joelhos, não é... Não, com todo respeito a quem faz, tá? Mas emuná é a prática do bem, é fazer o bem. E não consta nos evangelhos que Jesus tinha curado algum malfeitor, algum assassino, né? Não curou, né? Por quê? Será que ele não amava um assassino, um malfeitor? Amava, lógico. Só que os que foram curados já estavam se encaminhando para a prática do bem, já faziam o bem com maior intensidade. Enquanto que um assassino, vibrando as coisas piores, né? Um ladrão vibrando as coisas piores, como é que está a prática do bem no seu dia a dia? Pouco, né? Seu coração não se expande para fazer o bem. E, portanto, a sua condição fluídica rejeita a possibilidade de receber fluidos benéficos. É uma rejeição natural de quem não se comporta da melhor forma. Então, por aí eu acho que já respondemos a pergunta, né? É preciso ter aquela fé tradicional para receber uma cura? Não. É bom praticar o bem, isso sim. Um ateu pode receber? Olha, tem... Eu conheci um ateu, um senhor já desencarnado há muito tempo. Esse homem era extraordinário. Eu diria até que talvez poucos cristãos tivessem o comportamento tão digno como tinha aquele homem. Ele poderia receber uma cura? Óbvio que sim. Emuná, exercício ou a prática do bem. Olha só, hein? Então, nós vamos estudar um pouquinho, muito rapidamente, em razão do tempo, alguns acontecimentos, algumas curas de Jesus há 2000 anos atrás, e para ver que eles tinham perfis diferentes. Só que todos caminhavam para um bem, né? Estavam preocupados com a evolução. Então, nós vamos ver, por exemplo, que em alguns casos Jesus dizia, ao término da cura, a tua fé te curou. Isso, por exemplo, aconteceu no caso da cura da mulher hemorrágica, lá em Cafarnaum, na região da Galileia, na parte alta de Israel. Essa mulher, há 12 anos, ela padecia de um sangramento que não havia como interromper. Ela havia se dedicado, curado, atrás de médicos, remédios e nada. Não desanimava. E sabendo que Jesus passaria ali, naquele local, ela corre por quê? Porque acreditava que poderia ser curada. E essa mulher, ao longo de 12 anos, deve ter feito muito bem para as pessoas, porque não seria uma pessoa amarga, azeda, revoltada, tanto que ao saber de Jesus ela corre atrás, né? Então, essa mulher vai num local que Jesus passaria, era uma estradinha, e
onde Jesus passava, todo mundo corria para tocar, falar, né? Ouvir Jesus. E Jesus andava por uma trilha e as pessoas se postavam de um lado e do outro dessa trilha. E a mulher chega ali querendo tocar Jesus, mas não tinha como. Havia uma barreira humana de cada lado daquele caminho. A saída para ela foi deitar-se. Deitou no solo. E quando Jesus passava por ali, ela com a mão por entre as pernas das pessoas, toca a borda da túnica de Jesus. E naquele momento ela se sentiu curada. E Jesus, também naquele momento, não sabia de nada, disse: alguém me tocou. E os discípulos disseram: mestre, como alguém te tocou? Todo mundo está te tocando. Alguém me tocou, disse Jesus. Mestre, todo mundo está te tocando. Como alguém te tocou? Saíram de mim virtudes, fluidos benéficos, curadores. E aí a mulher se apresenta e diz: Senhor, fui eu, estou curada. E Jesus diz: ótimo, filha, pode ir, a tua fé te curou. Nós vemos que Jesus nem sabia. A mulher se curou por decisão dela. Óbvio que foi beber na fonte fluídica de Jesus, mas era uma decisão sua, não de Jesus, que nem soube no primeiro momento quem era. E aí nós vamos ver que quantas pessoas poderiam estar ali, à volta, necessitadas de uma cura. E por que sua mulher foi curada? Prática do bem. Talvez as outras duvidassem, tivessem uma vida desregrada, não estivessem atentos a nada, estavam apenas interessados naquela cura e nada mais. É complicado. Então, prática do bem. Tem outro que fala do servo do centurião romano. E aí é a fé do centurião romano que auxiliou na cura do seu servo, que provavelmente também era uma pessoa de boa conduta. Centurião romano era uma pessoa, portanto, pagã, né? Um gentil, mas ele que estava afeito às coisas da hierarquia, da disciplina militar. Então, ele, ao ver Jesus, ele corre e olha a humildade. Ele diz: Senhor, por favor, cure meu servo. Aquele homem estava acostumado a dar ordens, a mandar, vem para cá, vai para lá. Naquele momento ele se rebaixava, pedindo a Jesus a cura do seu servo. Olha a humildade. Quantos servos ele teria? 2, 3, 5, 10? Sei lá. Mas ele queria a cura. Por quê? Porque ele amava aquele servo. E aquele servo deve ter feito tudo para ser amado também. É questão do comportamento. E aí Jesus diz: eu vou à sua casa. E ele, o centurião, pagão, respeita a condição de judeu de Jesus. Porque um judeu, quando entrasse na casa de um pagão, de um gentil, eles entendiam que se contaminariam. E aí o centurião diz: Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa. Basta que você diga alguma coisa e eu sei que ele estará curado. E aí, ao término, Jesus diz: olha a fé que está no peito desse homem. Não vi semelhante fé em toda Israel. Então, era um pagão, com aquela fé, com aquele entendimento maravilhoso, né? Ali seria talvez o início do plano B, de levar a mensagem dele, Jesus, para os gentios. Ele tinha vindo para os judeus, né? Para os judeus distribuírem para todos, seria mais fácil aprenderem, mas não estavam aprendendo, estavam rejeitando Jesus. Então, a cura, por exemplo, do servo do centurião poderia ser o plano B, ou seja, começar a olhar para os gentios. Outra cura, um paralítico de Cafarnaum. Esse homem não tinha aparentemente aquela fé normal, não era aparentemente uma fé volumosa, firme, né? E ele é curado por Jesus. E Jesus cura esse paralítico de Cafarnaum e quando vai começar a cura, ele diz: olha, tem confiança. Ou seja, ele não confiava tanto, né? E aí, Jesus cura esse homem e
Antes de curar, ele diz a ele, porque estavam ali à volta fariseus, né, sacerdotes. Antes de curar, ele chega até o paralítico e diz: meu irmão, teus pecados te são perdoados. Aí foi um burburinho, né? Os sacerdotes lá, fariseus e tal. Esse homem aí blasfema. Imagina, como curar os pecados? Como eliminar os pecados? Quem é ele? Quem ele pensa que é? E Jesus fez de propósito. E aí Jesus se vira para eles, para esses religiosos, e diz: o que é mais fácil dizer? Teus pecados te são perdoados? Ou, levanta, pega teu leito e vai embora? Óbvio que ele diria: é muito mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados. Porque ninguém saberia, ninguém teria condição de ver os pecados perdoados. E aí, como os sacerdotes ficaram com um olhar de estranheza, Jesus diz: então, paralítico, pega teu leito, levanta e vai embora. Por que ele curou? Nós falamos que a fé era pequena, mas poderia ser, por exemplo, e isso nós na doutrina entendemos e entendemos bem, poderia ser talvez o término de uma expiação. Aquele homem já tinha curado, talvez pela sua forma de caminhar ao longo daquela existência, já tinha, sim, burilado no seu interior, no seu perispírito, aquilo que havia sido o seu problema que o trouxe naquela condição de dor. Portanto, se estava a pena dele liquidada, liberdade. Foi o que Jesus fez, né? Libertou esse homem. Poderia ser, portanto, um término de expiação. Vamos ver outro. Esse é maravilhoso. O caso dos 10 leprosos. Jesus caminhava pela estrada e fora da cidade aparecem 10 leprosos. E Jesus diz a eles, não avaliou fé de ninguém, diz a eles: voltem à cidade e se apresentem ao sacerdote. Por que volta para a cidade e se apresente ao sacerdote? A lepra, naquela época, era motivo para que os sacerdotes retirassem do convívio social aqueles que tivessem a lepra e colocassem em locais distantes, vales, cavernas. Inclusive, o nome desses doentes era retirado de um livro chamado Livro da Vida. Portanto, eles eram considerados como mortos. E Jesus, naquele momento, pede aos 10, leprosos ainda, voltem para a cidade e se apresentem ao sacerdote. Jesus sabia que eles seriam curados ao longo da caminhada. Por isso, apresentar-se aos sacerdotes, para que o sacerdote pudesse ver que eles estavam curados e que, portanto, estariam habilitados a retornar ao convívio da sociedade. E o nome novamente escrito no livro da vida. E eles vão voltando. E, de repente, todos se percebem curados. E um deles, e olha a beleza, um samaritano, justo aquele que era desprezado. O samaritano, percebendo-se curado, a narrativa evangélica diz, percebendo-se curado, volta sobre os mesmos passos e vai até Jesus agradecer. E os outros 9 foram embora. E chegando até Jesus, esse, o samaritano, Jesus pergunta: e os outros? Foram curados também? Não voltaram? Não voltaram. Pode voltar. Se apresente ao sacerdote. A tua fé te curou. E olha a beleza. Será que os outros 9 foram ingratos? Não voltaram até Jesus? Não podemos afirmar isso. Não existe uma avaliação de qualidade da cura posterior. Não tem isso. E 9 pessoas distanciadas da sociedade, afastadas da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. E essas pessoas, de repente, deviam ter a prática do bem, para merecerem essa cura. De repente se veem curadas, reinseridas pelo sacerdote no livro da vida e colocados dentro da sociedade, aquele coração tão maltratado ao longo de tanto tempo, talvez. A primeira coisa que pensaram foi, provavelmente, correr, abraçar os filhos, abraçar a esposa, o pai, a mãe.
E provavelmente em pensamento, agradecer aquele nazareno que os curou. Então, estão errados? Não, jamais. Nem temos o direito de imaginar esse tipo de coisa. Mas esse que retornou, na narrativa evangélica diz, ele, se vendo curado, retorna sobre os seus passos e vai até Jesus. O que vem a ser retornar sobre os seus passos? Esse homem teve uma cura muito maior que os outros 9. Retornando sobre os seus passos, significa que ele retornou na sua caminhada de até então. Avaliou-se ao longo desses anos que viveu nessa caminhada. Viu o que fez de certo, o que fez de errado, seus equívocos, seus problemas, o que precisaria modificar. Voltar sobre seus passos é avaliar-se para mudar. E ele mudou. E voltou para a sua família, revigorado, renascido, porque agora ele havia compreendido que, provavelmente, a cura era fruto de um equívoco do passado, que ele não pretendia mais fazer retornar na existência atual. Então, cada cura, todas as curas de Jesus trazem uma mensagem. Um paralítico curado no tanque de Betesda, em Jerusalém, ficou 38 anos ao lado de uma piscina que ele acreditava que ao pular, todo mundo acreditava, que ao pular naquelas águas, quando elas ficassem agitadas, o primeiro que pulasse naquela piscina seria curado, porque era um anjo que movimentava. Ele ficou 38 anos. E aí nós recordamos quantas vezes nós queremos algo sem querer bem. Esperamos algo, mas sem esperar muito. Trabalhamos por alguma coisa, mas não trabalhamos tanto. Deixamos de lado. Como fazemos isso, hein? Como nós fazemos? E esse homem foi curado provavelmente, porque também havia resgatado compromissos do passado. E aí tem outras ainda, um cego em Betsaida. Todas as curas são maravilhosas. É necessário, portanto, que cada um de nós vasculhe essas curas, analise essas curas, busque um entendimento anterior dentro de nós, buscar esse ensinamento de Jesus para que possamos avaliar essas curas à luz de todo o ensinamento do Mestre. Vamos ver que, em cada episódio, é Jesus nos falando sobre a nossa necessidade de curar a nossa alma através de uma cura física acontecida há 2000 anos atrás. E isso é simplesmente lindo. Então, que não percamos a oportunidade de fazer isso tudo, tá? Então, ficou respondido. Um ateu pode ser curado? Óbvio que pode. Aquele que tem uma fé não, extraordinária? Pode. Emuná. Exercício ou a prática do bem. Então, antes de encerrarmos, já está na hora, só para relembrar, domingo agora, dia 13 de setembro, o nosso Evangelho Dominical volta a ser realizado no horário tradicional, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Com a modalidade, chegou aí Jesus. O Jesus, minha querida Aline, está aí o Jesusinho da história. Então, volta a ser realizado nos domingos às 9 horas, só que diferente. Modalidade presencial, vai ter já a partir desse domingo, dia 13, só que limitado a 18 pessoas, porque temos que cumprir os protocolos sanitários. Essas 18 pessoas vão ser orientadas para a presença na fraterna, que é tão bom a gente estar fisicamente lá. São orientadas, portanto, a entrarem em contato, todo mundo pegou o papelzinho e a caneta, através do WhatsApp da EDI. É o número 99404-2470. 99404-2470.
teria que ligar até sexta-feira, dia 11, para a Edi, para dar o nome, e aí então ela agendaria para a ida, né, dos 18, teria que fazer um controle, e a Edi diz que prefere que liguem para o WhatsApp, não sei se é 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, não lembro bem, ela fica à vontade. Então, vai ter presencial para 18 pessoas, mas também vai ter o Instagram, como está acontecendo agora, como aconteceu todos os domingos. Então, a partir desse domingo, às 9 horas da manhã, tá bom? Boa noite, Edson, boa noite, Michel. Oi, vô, oi, filha. Tá? Edi, presença com Edi, 99404-2470. É isso mesmo, tá? Lene, um abraço também. Vamos fechando então os nossos olhos e agradecendo a Jesus, o nosso mestre maior. E te pedimos, Jesus, nesse instante, não te pedimos a cura da nossa alma. Não. Nós te pedimos que esteja sempre conosco, que nos dê sempre a chance de compreendermos cada vez mais teus ensinamentos e descobrir que através desse entendimento, através de um caminho mais reto, seguido por cada um de nós, em razão de compreendermos tudo aquilo que você nos ensina, possamos descobrir que a cura está aqui dentro. A iniciativa tem que ser nossa. A luta é nossa. A busca é nossa. E precisamos compreender também que a cura não significa necessariamente eliminar a dor no físico, a doença. Talvez seja possível, talvez não. O mais importante é que curemos a alma. Porque quando curamos a alma, se a cura do físico não mais for possível, não tiver como curar, que a nossa alma curada saberá compreender, saberá ser resignada, tolerante, passar por esse período, colhendo todo o aprendizado, todo o ensinamento que a dor pode nos proporcionar. Então, Jesus, não estou te pedindo a cura, estou te pedindo que esteja comigo, que me ampare, para que eu busque entender, absorver, compreender, praticar, colocar dentro de mim tudo isso, para que eu me torne o médico de mim mesmo. Esse é o objetivo. Que assim seja, graças a Deus. Então, um abraço a todos vocês, né? E agradeço a paciência e vamos continuar aí prestigiando os trabalhos da nossa querida fraterna, sempre, e até a próxima, se Deus permitir. Forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e na nossa live a gente sempre termina assim: Jesus no coração e álcool gel na mão. Um abraço e fiquem todos com Deus.